A gente segue falando aqui em relação ao acordo do Mercosul-EFTA e também outras pautas, né? Em meio à alta da Selic, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e quem esteve nessa reunião foi Ana Amélia Lemos, a jornalista e ex-senadora, nossa comentarista aqui do AgroTarde. Muito prazer. Boa tarde, Ana, bem-vinda. E fala pra gente já, como é que foi esse almoço? Olha, eu me surpreendi porque eu via uma exposição de um presidente do Banco Central, normalmente são pessoas sisudas. Ele tem uma habilidade de comunicação, quase me deu vontade de dizer para ele, quando ele se aposentar do Banco Central, ele pode ser um comentarista de televisão, está lá a habilidade que ele tem para fazer a explicação. Aliás, parece incrível, mas uma das preocupações e das prioridades da instituição que regula o mercado financeiro brasileiro é exatamente a comunicação com a sociedade. Então, ele diz que é preciso explicar e para que a sociedade tenha acesso às informações e por quê? Por exemplo, a taxa de juros, a taxa Selic está em 15%. Então, ele diz que um banco central independente, autônomo, como é hoje o Banco Central brasileiro, ele precisa de respeitar rigorosamente as metas fixadas por decreto pelo governo. Então, não há meta 6, tem que calcular adequadamente qual será essa taxa de juros para impactar sobre a inflação e, sobretudo, a questão da valorização ou desvalorização da moeda. Para ele, o maior pecado de uma instituição financeira é flexibilizar, um Banco Central, por exemplo, flexibilizar essa meta. Se o Banco Central fizesse isso, para agradar o mercado, ele estaria cometendo um grave erro, porque isso desvalorizaria a moeda do país. E a desvalorização de uma moeda, segundo ele, é o maior prejuízo que uma sociedade inteira pode sofrer. Então, ele foi muito didático em relação a isso, inclusive comentou o episódio dessa invasão no sistema tecnológico do banco, que não pegou ninguém, mas também ele disse que foi uma porta aberta para a entrada. Não foi um ataque coletivo de hackers sobre o sistema, mas uma questão individualizada que foi em escala para todo o sistema. Mas ele deu uma ênfase muito grande, Simone, muito grande sobre o Pix, que é uma invenção genuinamente brasileira, como a jabuticaba. Então, ele falou muito do Pix e agora vem um Pix parcelado e um Pix muito facilitado que vai baratear, inclusive, a relação e o custo dos pagamentos diretamente, no caso do Pix parcelado, que você faz o pagamento parcelado, seja do condomínio, seja da compra que você faz no varejo. Então, isso vai facilitar as duas pontas, a pessoa que opera, que para pagar, facilitador, e a instituição que vai receber o dinheiro. Então, ele deu muita ênfase a isso. E deu também um Pix diferente, que é aquele Pix sem garantia, ou seja, a pessoa não tem, digamos, um salário mensal, mas ele tem ganhos porque ele é um vendedor de salsicha ou de sanduíche na rua, numa barraquinha, né, ou numa barraquinha. Então, ele tem uma renda, mas não é uma renda fixa que ele pode prever. Mas, então, nesse Pix que ele vai operar, também uma forma de garantia. Quando ele for tomar um empréstimo ou comprar alguma coisa a crédito, vai ser uma forma dessa garantia. Mas o Pix parcelado vai ser um facilitador. E ele disse que o Banco Central brasileiro, a gente pouco sabe disso, né? Mesmo que ele esteja fazendo a propaganda do Banco Central, que ele comanda agora, ele disse que o Banco Central brasileiro é um modelo, é uma referência para o mundo inteiro. Que agora, nessa reunião dos BRICS, aqui no Rio de Janeiro, que a grande parte das pessoas que foram a ele foram de bancos centrais dos países dos BRICS, consultando da operacionalidade, da institucionalidade, da forma de comunicação, e ele disse que a responsabilidade do Banco Central é exatamente fazer uma comunicação clara, objetiva e que sem subjetividade. Então, ele tem que preservar exatamente nesses aspectos do Banco Central. Aí ele fez até uma brincadeira com taxa de juros, alguém falou dos 15%, né, de taxa Selic, dizendo, certamente em 2025 não seremos a minha simpatia do Brasil, o Banco Central, por causa da taxa de juros. Mas, brincadeira à parte, eu acho que realmente ele tem uma habilidade, eu acho que ele é um grande presidente, que, aliás, ele estava já na gestão do Campos Neto e nas últimas decisões que o Banco Central tomou,
elevando taxa de juros por conta do desequilíbrio fiscal, o que aconteceu? Ele era voto que apoiava a proposta do presidente. E que essa posição de unanimidade também lá dentro, que são formados por servidores de alta qualificação, também isso conta digamos, na respeitabilidade do sistema que o Brasil tem em relação ao seu Banco Central. O que é bom, ganhou autonomia, não é para pouca coisa, ele tem uma responsabilidade sobre isso, né, Simone? Ana, e nesse almoço aí, você falando de todas essas pautas aí que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, abordou, a preocupação mais aí em cima também para o empreendedorismo, a gente está falando de uma Selic a 15%, tem próximas reuniões do Copom aí, também a gente vê a FPA, não é? Reclamando, todo mundo nessa apreensão aí, a Selic diante de um novo plano safra aí, com recursos equalizados, mas também com recursos de muito mercado, caros, né? Livres, dinheiro caro, tem dinheiro, mas é caro. É mais caro, né? Como é que está o empreendedorismo em cima dessa questão? Eles estão muito, aliás, muitas das perguntas foram direcionadas nesse campo, né? Então, a margem que tem o Banco Central nessas coisas, não porque é de orçamento, né? Então, o recurso que vai não é o Banco Central que diz, disponibilizo tanto, é o orçamento da União, o orçamento do Ministério da Agricultura, que vai aplicar nisso, não só no custeio, mas também na questão do próprio seguro para o setor agropecuário. Então, ele deixou bem claro essa circunstância. Mencionou também uma questão que foi muito tocada, que é o crédito imobiliário. Que o crédito imobiliário, o dinheiro vem do FGTS, mas vem a maior parte da caderneta de poupança. Hoje, o investidor, o brasileiro, está vendo que a renda da caderneta de poupança ela não é tão atrativa quanto outros investimentos que a pessoa faz. Então, caiu, é muito pequeno o percentual que está de volume de recursos para financiar o setor imobiliário, a compra da casa própria. Então, ele fala que esse é um ajuste que tem que ser feito pelo próprio governo, porque o Banco Central não pode gerar o recurso, é a poupança, é a caderneta de poupança, é o sistema financeiro de poupança que faz exatamente o volume dos recursos que é aplicado para o crédito imobiliário. E para a área da agricultura, a mesma coisa, o dinheiro é do Tesouro e quando tem uma situação de ajuste fiscal complicado como o nosso, então é muito difícil. E a questão relacionada aos mecanismos de segurança para esse crédito, como aquela questão do zoneamento agroclimático também, que eles recebem muito agricultor, muito lá, as entidades de classe, né, os parlamentares ou a própria CNA, cobrando exatamente isso. Mas a margem que o Banco Central tem é pequena, porque ele tem que operar dentro da famosa meta. Então, por isso que não pode sair daquele quadradinho. Agora, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, tanto quanto a Frente Parlamentar da Agricultura, está apoiando muito a aprovação do licenciamento ambiental, que acho que é um tema que você vai me provocar agora. E justamente, a gente vê que pode entrar na pauta, não é, Ana? E como é que você avalia o daqui para frente? Eu acho que isso vai simplificar os mecanismos e vai dar mais segurança. Porque essa autodeclaração, eu me lembro muito bem, Simone, eu não sei se nós chegamos a falar aqui. Eu lembro que quando a gente discutiu esse problema, eu ainda estava lá no Senado, a Bahia, o estado da Bahia, que já era governado pela esquerda, a Bahia, tinha adotado um sistema semelhante a esse. Até acho que o Rui Costa deve ter inspirado um pouco esse modelo, que era autodeclaratório, porque quando você assume a responsabilidade de declarar determinada coisa, você assume todos os riscos disso, porque é você que está dando o aval sobre aquilo. Então, se você diz, eu vou desmatar tanto em lugar que não é reserva permanente, reserva ambiental permanente, então é área de preservação permanente, você está assumindo a responsabilidade de que aquilo seja de fato. Porque senão o custo para você, a sua credibilidade vai lá embaixo. Então, é muito importante isso, porque essa autodeclaração, a responsabilidade pela fiscalização é do setor público, mas o operador ou o proprietário rural, ele vai ter, digamos, o interesse de fazer tudo correto, porque isso vai credenciá-lo para, no futuro, ele também ter facilitação na área de tomada de crédito e também outras questões ambientais, Simone. Tá certo, Ana. Vamos seguindo aqui, depois a gente volta nesse assunto também. A proposta, voltando agora, né? Vamos falar de novo do Mercosul, EFTA, aí, né? As propostas, muitos anos tramitando, né, Ana? Proposta, então, do presidente Lula de incluir o açúcar na relação, então, dos produtos do Mercosul foi considerada inadmissível, então, pelos produtores do setor da Argentina.
De Buenos Aires, a gente traz agora as informações com a nossa correspondente aqui do nosso canal, Márcia Carmo. Vamos ver. O presidente Lula bateu o martelo. Ele assumiu a presidência do Mercosul. Na cerimônia, Lula e o argentino Javier Milei trocaram um aperto de mãos. Milei foi o líder do bloco nos últimos 6 meses. E o encontro entre eles aqui em Buenos Aires acabou sendo menos frio do que o esperado. Quero agradecer ao presidente, a presidência da Argentina, pelo trabalho desenvolvido ao longo desses meses. O próximo semestre deverá ser um período de muito trabalho. Apesar das diferenças ideológicas, Lula e Milei concordam sobre a importância de acordos de livre comércio. Fortalecer o comércio interbloco e com parceiros externos. E eu estou convencido que haveremos de assinar o acordo com a União Europeia antes de terminar o mandato do Brasil. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. O presidente Lula ficou hospedado aqui, na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Foi aqui também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a importância desta integração. Conversa ótima com os ministros do Uruguai, Paraguai e Argentina, todos muito favoráveis à integração, todos mencionaram a oportunidade de coalizão em torno do objetivo de firmar o acordo com a União Europeia, sem excluir outros acordos, evidentemente, mas vendo ali uma oportunidade importante para o Brasil se inserir nesse terceiro bloco que está hoje exprimido entre China e Estados Unidos, então permitindo ao Brasil fortalecer e ao Mercosul fortalecer uma posição multilateral importante, explorando possibilidades de cadeias produtivas integradas com a Europa, melhorar a competitividade da indústria dos dois blocos, né? Mas foi essa declaração do presidente Lula que causou polêmica na Argentina. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Assim que a reunião do Mercosul terminou e o presidente voltou para o Brasil, recebemos este comunicado do Centro Açucareiro da Argentina. No texto, as entidades do setor falam no grave prejuízo que teriam com a inclusão do açúcar no livre comércio do Mercosul. Elas consideram a proposta de Lula inadmissível. Para os produtores argentinos, haverá quebradeira de empresas por aqui. No comunicado, eles afirmam que o Brasil subsidiou o programa do etanol durante décadas e que essa seria uma concorrência desleal. Essa discussão já dura anos e ainda promete render muito debate, seja doce ou amargo. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o AgroMais. Doce ou amargo, né? A produção de biocombustíveis, aí a proposta do presidente Lula não agradou por lá, Ana. E agora? Na verdade, eu acho que o presidente tentou na questão automotiva, primeiro, né? Que é o gargalo, que os argentinos deram uma tesourada nesse negócio para impedir a chegada de veículos brasileiros que são, nos dois casos, tanto o setor automotivo quanto o setor sucro-alcooleiro, é um problema de competitividade. O Brasil tem uma produção muito maior, muito mais competitiva, e eu lembro, inclusive, que quando o Brasil começou na política do álcool, do etanol, né, a partir da cana-de-açúcar, olha, estava vivo ainda Fidel Castro. Ele atacava, dizendo que o Brasil estava tirando um alimento da mesa dos brasileiros para botar em combustível. Quer dizer, é uma narrativa absolutamente desproposital, que não tem sentido. No caso argentino, é a concorrência, de novo, a produção de açúcar deles e a produção de açúcar do Brasil. A mesma coisa, a produção de açúcar também nossa, comparativamente à europeia. A europeia, sabe de que eles fazem açúcar? De beterraba. Então, é um custo muito maior e a produtividade
quantidade é muito menor de você precisar de toneladas de beterraba para transformar em açúcar. E no caso nosso, com a cana, você tem... a própria variação de produção, quando o preço para o açúcar está mais alto e mais conveniente do que do etanol, o que acontece? Fazem mais açúcar. Quando está ao contrário, aumenta aquele. Quer dizer, isso aí é a versatilidade da produção brasileira e de um país que está hoje bombando em matéria de produção de etanol. E agora, com a entrada do etanol na gasolina, E30, o E30, isso aumenta mais o consumo e muito melhor. Então, nós temos tecnologia, nós temos equipamento. A colheita da cana, que antes era um negócio horrível, né? Porque era à mão, era uma coisa manual. Hoje não, hoje é tudo mecanizado. E aí isso também é um custo, a redução, e também uma melhor, digamos, tratamento daquele colhedor de cana que a gente via de máscara preta, porque tem que queimar a palha para poder... Hoje nem a palha é queimada, porque ela se transforma também em adubos, em outros produtos que vão enriquecer, inclusive, em energia, com a queima da cana mascada, ou depois de tirada o açúcar, né? E aí também da palha que sai dela. Então, tudo isso aproveitado, não é mais queimado como era, que gerava um aquecimento global, uma emissão de carbono. Agora não, é tudo mais sustentável. E, evidentemente, que o concorrente que não produz com esse grau, eu diria, de competitividade, de qualidade, evidentemente que ele vai chiar sempre. Não só o europeu, como também os nossos vizinhos argentinos. Por isso que a gente vê essa repercussão que a Márcia Carmo trouxe aí, falando em relação à quebradeira, segundo... Claro, eles têm que fazer terrorismo. É um pouco de terrorismo. Pode sofrer, mas a gente sabe que na pauta estão os grãos, a gente sabe que tem a proteína animal, frutas, né? Mas essa do açúcar é uma... Ele não pode reclamar muito, quer ver, Simone? Qualquer supermercado aqui no Brasília, você vai encontrar doce de leite argentino. E aí, nós produzimos também com grande qualidade, grande quantidade de doce de leite. E a gente não fica brigando. Deixa que venha para fazer a competição, né? Então, tem que aprender com a gente também, né? A reação, né? Vamos lá, Ana. Nosso último assunto aqui para finalizar, não é? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar otimista, então, com a conclusão aí do acordo de livre comércio entre União, Mercosul e União Europeia até o fim. Está otimista, né? No 2025, né? Todos estamos. Uma entrevista ao portal Metrópolis, então o ministro destacou que as tratativas com o país europeu seguem em ritmo acelerado. Estou otimista em relação ao acordo com a União Europeia. Eu acredito que o presidente Lula assumiu a presidência agora do Mercosul com a firme determinação de concluir o acordo até o final do ano. Eu, no Rio de Janeiro, recebi, numa conversa bilateral, um emissário do governo Macron para tratar dos últimos detalhes de uma voz favorável da França em proveito do acordo. Eu acredito que isso vai prosperar ainda esse ano, e eu acredito piamente que nós podemos estar até o final do ano com esse acordo selado. Tem fases, né, Ana? A gente vê aí, tem tradução, aí tem que passar pelo parlamento, dos 27 países, a gente também está falando dos outros 4 países em relação ao Mercosul, EFTA, ou seja, tem um caminho ainda, mas essa expectativa. Está sendo abotoado. Na verdade, o país, e é bom, essa amizade que o presidente da República está tendo com o Macron. Agora, o ministro mencionando aí a consulta feita já com objetividade, feita ao Ministério da Fazenda brasileiro, é um bom sinal, porque as duas economias mais fortes da União Europeia são exatamente a França e a Alemanha. São as economias que mandam na União Europeia. Quando a Inglaterra estava junto com a União Europeia, nesse bloco, era o país mais livre, é o que mais aceitava importar e não tinha nenhum problema. Era mais liberal, até, eu diria assim, em consonância com o ideário que sempre predominou na política da Inglaterra.
Mas no caso agora que saiu a Inglaterra da União Europeia, a França é um país protecionista, ela dá dinheiro, ela dá subsídio para o agricultor. E a força que o agricultor tem na França é muito maior do que tem, por exemplo, na Alemanha. Então, eu digo, cada vez que os criadores de pecuária leiteira vão para a Torre Eiffel e botam os seus cavalos lá, os seus animais lá, os seus cavalos lá, suas vaquinhas, seus tratores, tudo. Ah, não, isso aí eu vou te dizer, treme o governo. É o poder político que o produtor francês tem. Então, por isso que o Macron e todos os antecessores tiveram sempre resistências por conta da pressão que o agricultor francês exerce sobre esse... E eles morrem de medo. Agora não, agora você talvez esteja costurando fazer concessões de parte a parte para que uma média seja feita para conseguir um acordo Mercosul-União Europeia. O que é muito bom, porque isso aí viabiliza várias coisas que podem ser feitas e nós vamos não ficar dependentes da China, por exemplo, ou de um outro grande comprador, né, Simone? Então, isso faz parte de uma habilidade comercial num mundo globalizado e cada vez mais protecionista. A taxação olha só o Trump, olha, né? O Trump está mostrando isso. Tem ajudado um pouco a andar mais no protecionismo para os seus, só para os seus. Mas isso é soberania, eles que têm que fazer e nós temos que nos virar. É verdade. E como diz, para terminar, não se deve colocar todos os ovos no cesto só. Então, por isso que a diversificação de mercados é muito importante. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, né? No início da semana, a Ana conversando com a gente, fazendo análise de temas importantes aqui para o agronegócio. Obrigada, Ana, e até quinta-feira, viu? Até quinta. Tchau. Eu sigo aqui.